Paz, irmãos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu gostaria de dividir algo que o Senhor me deu alguns dias atrás, é, quando teve a superlua e algumas pessoas compartilharam um texto de Isaías, capítulo 30, o versículo 26, junto com as fotos da lua, e também esse texto voltou à tona agora com o céu que teve ontem. Eu vou ler com vocês aqui na linguagem de hoje, Isaías 30, 26. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias. Esse texto, irmãos, ele foi, como eu falei para os irmãos, ele foi usado aí com a foto da superlua que teve alguns dias atrás, né, como um sinalizador de que Deus estaria enviando a cura, porque haveria uma mudança nos astros, enfim, como relata o texto. Outro texto também que é muito citado, tem sido muito citado entre os cristãos e vale a pena ser relembrado, é o texto de 2 Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Basicamente é isso que o texto diz. E eu queria refletir com vocês duas verdades, uma única verdade importante dentro dessas duas passagens. Ambas as passagens falam algo muito interessante. Esse texto de Isaías, o profeta Isaías, ele está num contexto de caos político. Os reis de Judá ali se aliançavam com nações pagãs, ímpias. Inclusive, no capítulo 30, você vê algumas consequências disso, Deus proferindo juízo por conta dessas alianças, aliança com o Egito, enfim. Mas, basicamente, irmãos, esse texto de Isaías 30, ali no 15, ele fala de forma amorosa, quando ele diz: o Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei vitória. É muito bonito, né? Porém, ele ainda continua: mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Aqui, basicamente, irmãos, no capítulo 30 de Isaías, Deus está condenando o pecado da falta de confiança. O povo preferia confiar nas milícias, confiar nas nações ímpias, na força dos pagãos, mas não confiar em Deus. E Deus havia se irado com isso, portanto, acionaria consequências contra o seu povo, acionaria juízo. Aqui diz no 17: 1.000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar, 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Ou seja, haveria grande perseguição, haveria juízo, consequência pelo pecado. Como a gente sabe, pecado só causa péssimas consequências. Já o texto de 2 Crônicas, ele está naquele contexto da consagração do novo templo, enfim, que Deus naquele lugar ouviria a oração. Mas a verdade aqui, irmãos, quando passa ali do 18 em diante do capítulo 30 de Isaías, você vai ver ali um chamado ao arrependimento. Você vai ver que Deus, além de estar dizendo que a confiança deve ser depositada nele, porque o povo estava pecando nesse sentido, não estava confiando em Deus e confiando em outras coisas, mas o Senhor faz também um chamado ao arrependimento. Chama o seu povo para que mude os seus caminhos, para que andem de forma diferente, para que não cometam mais os mesmos erros de antes, principalmente o que se diz respeito à confiança. Mas o que mais me chama a atenção em toda essa passagem, do 18 até o 26, é o versículo 22, quando ele diz: vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folhados a ouro e os jogarão fora como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles: fora daqui. Isso mostra uma total mudança de comportamento. Antes, o povo também tinha confiança nesses ídolos. Deus não era suficiente. Então, o povo teria que dar o seu jeitinho, teria que ter os seus deusezinhos, os seus ídolozinhos, para confiar neles. Porém, um povo que realmente se arrependeu, que sofreu as consequências do seu erro e agora está arrependido, é um povo que quer lançar mão dos seus erros, quer lançar mão dos seus ídolos, aquilo que os fazia errar, que contribuía para os seus pecados. Aí você pode me perguntar: o que você está querendo dizer com tudo isso? Irmãos, toda vez que acontece alguma coisa ruim, é muito inerente do ser humano querer colocar a culpa em alguém ou em algo. E eu vejo muito cristão dizendo que a culpa é do mundo, porque o mundo debocha de Deus, o mundo zomba de Deus, a culpa no caso da pandemia. E porque
debocharam de Deus no carnaval, enfim. Não vou dizer que Deus fique feliz com isso ou que ele não dê a mínima, que ele não se importe. Mas a gente tem que entender o seguinte: tanto uma passagem quanto a outra aqui, Deus está falando com o seu povo. Não está falando com os egípcios, muito embora ali tenha se refira à aliança com o Egito, não está falando com a Sírio, não está falando com a Malequita, não está falando com o Filisteu, está falando com o seu povo. Então, o recado de Deus para arrependimento é justamente para o seu povo. Porque, irmãos, se é uma coisa que Deus se ira, é quando o seu povo peca. Quando o seu povo, o povo que se diz chamado por ele, eleito por ele, escolhido por ele, peca, Deus se ira e Deus aciona consequências. Nós vemos muito bem isso, que Davi, sendo homem segundo o coração de Deus, não foi livre das consequências do seu pecado. Passou cerca de 25 anos pagando pelo pecado com Batseba e a morte de Urias. Então, Deus ele se ira profundamente quando aquele que é seu peca e não poupa das consequências. Deus, ele com certeza, ele acionou essa pandemia, porque eu não tenho dúvida que é a vontade de Deus, Deus mandou sim, porque Deus fazia isso em toda a história do Antigo Testamento. A gente vê Deus enviando pragas, Deus enviando feridas, mas Deus também curando. Então Deus tem absoluto controle, ele tá mandando. Mas ele não manda necessariamente porque o mundo que jaz no maligno e pertence ao maligno debocha dele, mas não, pelo contrário, irmãos. É porque a igreja que pertence a ele, o povo que se diz dele e que muitas vezes bate no peito para dizer eu sou filho de Deus e Deus me escolheu e eu sou eleito de Deus, não tem cumprido seu papel na terra. Independente do pecado, uma coisa é fato, analise bem. Esse isolamento, Deus planejou para que nós pudéssemos olhar mais para dentro de nós mesmos e ver os nossos pecados. Dia a dia, nesse isolamento, nesse período de tribulação, o mal que tem nos cercado, toda essa angústia, tem mexido com a gente de tal forma que está tirando de dentro da gente tudo aquilo que é ruim. A gente enxerga com nitidez os nossos pecados. A gente consegue, nesse período, visualizar muito melhor o que a gente faz de errado do que quando a gente estava vivendo dias normais. A gente precisou, às vezes, ser trancado dentro de casa para entender o quanto a gente é distante com a nossa família. A gente precisou ser trancado dentro de casa, privado de ganhar dinheiro, para entender que o trabalho que a gente tanto amaldiçoava era um presente de Deus. A gente precisou ser trancado dentro de casa para entender que a vida que o Senhor nos deu, a saúde que Ele nos deu, é para nós preservarmos e cuidarmos e não tratarmos de qualquer maneira como costumamos às vezes tratar. O Senhor nos trancou, nos isolou, nos colocou numa espécie de deserto da atualidade para que a gente pudesse enxergar nós mesmos, os nossos erros e por fim entender que aquilo, em confronto com a palavra de Deus, não dá certo, é pecado, é erro e que a gente tem que se arrepender. O Andrei falou isso há alguns cultos atrás, que o Senhor toda vez que acionava um mal era para despertar o povo para um arrependimento. E esse não é diferente. Deus está falando com o seu povo, aquele que se diz escolhido dele, para que olhe para dentro de si, enxergue os seus erros, os seus pecados, quantas murmurações, quantas reclamações, quanto descaso, quanta falta de confiança que nós temos demonstrado com Deus, mas em dias normais a gente não enxergava isso. Você entende como que o trabalhar de Deus é maravilhoso? Porque nos nossos dias comuns e normais, nós não orávamos com tanto fervor, talvez, nós não enxergávamos os nossos erros, mas o Senhor nos colocou nessa situação para entendermos o quanto temos pecado contra Ele, o quanto Ele tem sido, a sua santidade tem sido ferida com os nossos erros. E Ele nos diz no dia de hoje, arrependam-se. Quando a gente vai lá para o texto de 2 Crônicas, a gente vai ver a mesma questão, porque todo mundo está focando somente na parte do clamor. Claro que o clamor é importante, e aqui no texto de Isaías 30 diz que o povo teria que clamar a Deus, mas um clamor que não vem de um coração arrependido, eu tenho as minhas dúvidas se ele de fato é ouvido por Deus. Um clamor que vem de um coração que insiste nos seus erros, será que Deus ouve? Será que Deus está voltado para esse tipo de clamor? Irmãos, o texto de 2 Crônicas, ele vai falar assim, olha, o povo, ele tem que se converter dos seus maus caminhos também. Não é apenas se humilhar e orar, mas é se converter dos seus maus caminhos. Isso indica o quê? Arrependimento. Mas, irmãos, analise bem,
Muitos de nós, nessa situação de quarentena, a gente às vezes arruma mais ocasião para pecar, né? A gente fica com tempo muito ocioso, fica caçando o que fazer e às vezes acaba pecando mais, pensando o que não deve, vendo o que não deve, falando coisas que não deve, murmurando, reclamando, maldizendo, pensando em abandonar Deus, achando que é o fim. Pelo contrário, irmãos. Esse é tempo de arrependimento. O Senhor nos chama, arrependam-se. Jesus, antes dele vir, João Batista ali já dizia: arrependam-se. Quando Jesus foi batizado, saiu do deserto, a sua primeira mensagem, a sua primeira pregação ministerial foi de arrependimento. A voz do Senhor continua ecoando nos dias de hoje, né, utilizando até textos do Antigo Testamento que têm sido usados pelas pessoas que, sem entender, estão proclamando a mensagem do arrependimento. O Senhor convida o seu povo a se arrepender. Ah, mas e o mundo que debocha de Deus? O mundo continuará debochando de Deus enquanto o povo que se diz povo de Deus continuar pecando, agindo da forma que quer. Como que o mundo vai enxergar a glória de Deus em pessoas que estão corrompidas pelo pecado e se dizem pertencer a Deus? Como que o mundo vai parar de debochar de Deus, desonrar a Deus, né? Enquanto o povo que é de Deus continua em vida de pecado, continua numa vida que só pensa em si mesma. Irmãos, nesse período, analise bem que o Senhor dia a dia tem colocado diante da nossa face os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões. Aqui no texto de Isaías 30, você vai ver promessas lindas que Deus fez ao povo aqui. Promessa, sim, de restauração, promessa de estar sempre junto, né? E essa passagem, quando ele fala, né, que o sol brilharia ali, eu acredito, pelos estudos que eu fiz, eu acredito que seja uma coisa mais figurada, né? Uma coisa que não é literal, realmente. O sol não estalaria de tanto brilhar, como sinal de que Deus estaria curando. Não. Se não me engano, capítulo 2 de Isaías, ele fala que para andar na luz do Senhor, aí a luz faz referência à presença de Deus. Ou seja, após um grande arrependimento da parte do povo de Deus, Deus se faria muito mais presente. A condução de Deus se faria notória no meio do seu povo. Ou seja, a luz de Deus. O povo andaria na luz de Deus. O que nos está faltando de fato é ser luz. E para sermos luz, para brilhar para esse mundo que tanto zomba de Deus, nos falta arrependimento. Vamos nos arrepender. O Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Arrependa-se, porque talvez o que falta para tudo mudar é, de fato, o povo de Deus se arrepender. Isso que está acontecendo, irmãos, de fato, é só um ensaio. É um ensaio porque a tribulação que está por vir é muito pior. Porém, irmãos, dessa crise, o Senhor está despertando o seu povo para um arrependimento. Porque quando o pior vier, o seu povo tem que estar de fato firmado em Cristo, livre de pecados, livre de corrupções, pronto para subir para a eternidade. Amém? E eu agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus.